Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre levante de mordida, algo que a gente sempre tem dúvida e que todos os alunos nos perguntam em cada instalação de aparelho fixo. Então, eu sou a professora Helena Bússolo, da Pense Orto, e estou aqui com vocês para a gente bater um papo legal sobre as principais aplicações desses levantes de mordida. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente consiga bater um papo bem focado no que realmente interessa. Bora lá! Então, os levantes de mordida, pessoal, eles no sistema autoligado, que é o sistema que a gente trabalha, sistema de baixo atrito, com forças leves e constantes, a gente utiliza esses levantes de mordida somente para não tocar os dentes superiores nas peças coladas, nos brackets colados da região inferior. Então, quando eu não quero que eu cole todas as peças nos inferiores e que durante a mordida, durante a mastigação, tenha contato dos dentes superiores com essas peças, aí sim é que eu vou fazer os levantes de mordida. No começo da utilização dos brackets autoligados, acreditava-se que a força do sistema era tão leve, mas tão leve, que era meio que um protocolo a gente colocar em todos os pacientes, para ter essa desoclusão e para que o sistema conseguisse é, se desempenhar melhor, né? Tivesse seu melhor desempenho. Porém, hoje a gente já sabe, os estudos já nos mostram que a gente só coloca levante de mordida realmente quando a gente tem o toque dos dentes superiores nos brackets dos inferiores, beleza? Esses levantes de mordida vão fazer com que aumente a dimensão vertical de oclusão, a nossa DVO, e aí eu não tenho mais esse toque. E esses levantes, eles são totalmente transitórios, né? Então, a gente só vai colocar enquanto realmente eu preciso ter essa desoclusão para não ter esse toque nas peças dos dentes inferiores, ok? E aí a gente tem alguns tipos de levantes de mordida, né? E os tipos de levantes, eles estão mais relacionados não com o tipo do material, se é de resina, metálico e acrílico, mas principalmente com a localização que a gente coloca eles, ok? Então, a gente tem os levantes em resina de molares, né? E que geralmente a gente coloca esses levantes ou em primeiros molares superiores, porque é muito mais fácil de instalar, né? A gente tem muito menos saliva. Esses levantes, a gente tem resinas específicas para que a gente utilize. Né, nesses levantes são as resinas específicas para levante de mordida. A gente tem várias marcas aí no mercado. Elas são diferentes dos compósitos de restauração, porque elas tendem a ter um pouco mais de maleabilidade, então elas absorvem essa carga da mastigação e não deixam, fazem com que os dentes tenham menos tendência de intrusão, que muitas vezes não é o que a gente quer. Algumas vezes sim, mas na grande maioria das vezes não. A gente quer simplesmente essa desoclusão para que não aconteça o toque nas peças dos inferiores. Muitos, a grande maioria, né, dos nossos alunos e dos ortodontistas coloca os levantes de mordida dos molares e a maioria coloca em primeiros molares. Outra opção seria colocar nos segundos molares. Eu, particularmente, prefiro colocar nos segundos molares, porque quanto mais para trás, a gente pode fazer um levante de mordida menor, porque a gente tem o efeito tesoura nas nossas arcadas, né? Então, quanto mais para trás, se eu aumento um atrás, eu aumento proporcionalmente três na frente, né? Na região anterior. Então, acaba que eu consigo fazer um levante de menor espessura para conseguir uma abertura maior na região anterior, que geralmente são aqueles pacientes que têm um pouco de sobremordida ou que têm os prés que tocam muitos nos dentes superiores nas peças dos inferiores, e aí a gente resolve tranquilamente colocando os levantes de mordida nos molares. Esses levantes são feitos com essas resinas específicas que elas servem tanto para cimentação de bandas quanto para levante de mordida. A gente prefere, né, e a gente indica para os nossos alunos que
utilizem a da cor azul, porque é muito mais fácil na hora da remoção, né? Do que se você colocar uma cor matizada, por exemplo, que fica da mesma cor do dente. Então, assim, o desgaste dentário ele é muito menor, porque você consegue visualizar muito mais fácil as resinas em azul. Sempre se atentar que a gente deve colocar os levantes de mordida dos dois lados, sempre bilateral. Porque se você coloca de um lado só, é como se o seu paciente tivesse manco. E aí, proporcionalmente, desequilibra toda a parte de mastigação, parte articular. Então, sempre colocar bilateral. E esses levantes, eles devem ser testados para ver se está tocando dos dois lados. Muitas vezes não toca simultâneo, porque quando você levanta a mordida, acaba que desprograma essa mordida, né? Então, às vezes pode tocar mais de um lado, menos do outro, e você vai ajustando, fazendo o toque, até pode utilizar papel carbono, né? Para você fazer a utilização da visualização de onde está tendo esses contatos mais próximos, e aí deixar eles mais ajustados. Mas sim, sempre fazer bilateral e sempre da mesma altura, sempre que possível. Quando que geralmente eu utilizo esses levantes de mordida em resina? Nos meus pacientes mesofaciais e também nos pacientes dólico-faciais. Porque na região posterior, se eu tenho muita força de mordida no caso dos braquifaciais, eles não são tão indicados, porque daí vai fazer muita força, vai acabar intruindo esses dentes e a gente não quer diminuir o que já é curto num braque facial, né? Então, se o terço inferior da face do braque já é diminuído, se você intrui região posterior, a tendência é que essa dimensão vertical fique menor ainda. Então, levante de mordidas em molares somente para pacientes meso ou dólico-faciais. E aí, como que a gente faz a utilização com o sistema autoligado dentro do nosso protocolo SAP, né? Do sistema autoligado da Pensiorto. A gente instala esses levantes de mordida e já no primeiro momento, no primeiro fio 014 de copper, níquel, titânio, a gente já utiliza os elásticos. Onde que eu posiciono os elásticos? Em todos os dentes que não tem toque, né? Então, eu vou, nesse caso, por exemplo, colocar em caninos e prés, que são os dentes que não têm toque. Outra vantagem de colocar no segundo molar é que se o segundo molar já estiver em oclusão, né? Muitas vezes a gente coloca no primeiro porque o segundo ainda não irrompeu totalmente, paciente muito jovem, mas se já tiver o segundo em oclusão, é legal colocar no segundo, porque quando você vai fazer a utilização desse elástico box, que é o elástico de intercuspidação, você já pode incluir o primeiro molar também nesse elástico. A carga é sempre de 50 a 80 gramas, uma carga bem leve para um vetor estritamente extrusivo, tá? Então, os pacientes que têm classe 1, esse a gente só precisa de engrenamento, a gente precisa nivelar essa curva de SPI muitas vezes e também baixar um pouco os dentes dessa região mediana de caninos e prés da arcada superior, beleza? Caso o paciente tenha algum problema sagital associado, ou classe 2 ou classe 3, eu posso lançar mão diretamente do elástico de classe. Por quê? O elástico de classe, ele tem dois vetores de força. Ele faz a força sagital, nesse caso aqui o classe 3, jogando a arcada superior para mesial e para anterior, né? E a arcada inferior para posterior. E ele também tem o vetor extrusivo. Então, nesse vetor extrusivo, eu consigo fazer já o meu engrenamento que eu preciso quando eu coloco um levante de mordida. Também no fio 014 de copper, níquel, titânio, a partir do dia da instalação de todas as peças. Beleza? Esse, como é um vetor de classe, ele pode ser até 120 gramas quando utilizado com este ar. Outra opção que a gente tem também é a utilização do elástico box com o vetor de classe. Então, a gente pode lançar mão, por exemplo, esse aqui, sendo um vetor de classe 2 junto com o elástico box. Então, eu não incluo o canino inferior, justamente porque o canino superior ainda está um pouquinho em classe 2. Então, eu faço o vetor de classe junto com o elástico box, que é para ter esse vetor extrusivo. Outro detalhe importante de a gente observar, que muita gente pergunta, é quanto que eu faço desse levante
Qual é o tamanho que eu faço desse levante de mordida de resina? A grande maioria das vezes a gente faz a altura do levante para que tenha a correção da sobremordida anterior, ou o quanto não pegue, o quanto não toque nas pestas dos inferiores, ok? Então não precisa fazer um levante gigante para que o paciente fique com a mordida aberta, né? E se fizer baixo demais, ele vai tocar nas peças dos inferiores, que é o nosso objetivo de que ele não toque. Beleza? Se tá tocando, é porque não tá tendo uma harmonia dentro dessa oclusão, e por isso que a gente usa esses elásticos intermaxilares para extrusão e toque desses dentes, ok? Quando que é o momento de remover esses levantes? Quando já tiver toque. Então, quando já tocar caninos, premolares, eu já posso remover os levantes de mordida, porque eles realmente são de uma fase transitória, eles não vão ficar e não devem ficar até o final do tratamento por terem uma interferência oclusal. E caso o paciente não tenha toque das peças dos inferiores, a gente nem faz. Atenção, muita atenção para a utilização dos elásticos. Nunca coloque os elásticos nos dentes que já têm o levante de mordida. Por quê? Ele só está tendo sobrecarga de mastigatória em toda vez que você engole, que você deglute, que você fala alguns fonemas, você toca os dentes que estão com levante. Se você coloca mais o elástico para fazer mais uma carga, não tem necessidade. Você está fazendo carga excessiva sobre esses dentes. Então, dentes com levante não são dentes onde a gente vai fazer a utilização dos elásticos box, ok? Outra opção que a gente tem de levante de mordida são os levantes em resina, que a gente utiliza na região anterior, geralmente em centrais ou em centrais e laterais, a gente pode fazer essa utilização também. E eles podem ter a configuração metálico, que a gente já compra pronto e cola nos dentes, né? Ou a gente pode fazer com resinas, a mesma resina que a gente faz nos molares, azulzinha, ou tem algumas que tem um formato de forminha, né? Um molde para que você faça a utilização dessas resinas também. Então, pode ser utilizada tanto uma quanto a outra, ok? E aí, você coloca nos incisivos. Tem alguns alunos que gostam de colocar um pouco de resina sobre os batentes metálicos. Isso faz com que amorteça um pouco mais essa carga mastigatória, ok? Para mostrar para vocês um pouquinho da parte comercial, então a gente tem pronto esses bite turbos que a gente encontra como stop e guia de mordida. Geralmente eles são colados bem no centro da coroa clínica por palatina dos incisivos centrais. E a gente tem as forminhas, né, que existem de várias marcas, e você pode colocar a resina e fazer esses bite turbos na região anterior também. Quando que a gente utiliza os levantes de mordida de resina na região dos incisivos? Quando os pacientes são mesofaciais ou braquifaciais, principalmente nos braquifaciais, que a gente não pode colocar os levantes na parte posterior para evitar a intrusão e diminuir a DVO, então a gente passa para a região anterior. E aí a gente utiliza nesses pacientes braquifaciais. Como os braquifaciais têm muita força mastigatória, eles demandam um pouco mais de atenção, né? E aí, se você acaba se prolongando muito na utilização desses elásticos em box até acontecer a extrusão, caso você não utilize os elásticos para fazer uma potencialização dessa mecânica, ou seu paciente não foi colaborador, ou você não indicou os elásticos desde o primeiro arco, então, é mais viável que você faça a distribuição dessa força, porque os braquifaciais têm muita carga mastigatória, uma força muito grande, e a gente deve lembrar que esses dentes são dentes unirradiculares. Então, quando a gente distribui essas forças, a carga sobre esses dentes fica menor. E lembrando, não são só os incisivos superiores, os inferiores também. Então, só para lembrar que esses dentes, eles têm raízes com formato de pipeta e eles tendem a ter maior probabilidade de reabsorções radiculares frente a cargas muito altas, tanto cargas ortodônticas como cargas de uma mordida de um braque facial, com parafunção e tudo mais. Então, atenção ao tempo que você vai utilizar
desses levantes de mordida na região anterior e principalmente quando você coloca em apenas dois dentes. Sempre que colocar os levantes de mordida na região anterior, assim como nos molares, já começar os elásticos a partir do momento da instalação. Então, também no fio 0,14 e também com 50 a 80 gramas quando for um vetor somente extrusivo, tá? Então, fio 0,14, tanto superior quanto inferior. Onde que eu devo colocar esses elásticos? Em todos os dentes que eu não tenho oclusão. Eu posso fazer dois triângulos, eu posso fazer dois quadrados, eu posso fazer um retângulo. O que vai mudar é o tamanho da luz do meu elástico e algumas vezes a gramatura dele, se ele é leve, médio ou pesado. Mas na verdade, o que mais importa é a carga. Então, carga de 50 a 80 gramas nesse arco. Outra opção que a gente tem é fazer levantes de mordida em resina, né? Em caninos. Mesma indicação, com as resinas que são feitas, desenvolvidas somente para isso, elas têm como se fosse um amortecedor para não dar tantos efeitos intrusivos. E na região dos caninos é interessante a gente fazer nos pacientes braquifaciais, porque eu preciso fazer para uma região mais anterior. Muitas vezes são aqueles pacientes bem classe 2 que tem um overjet até um pouco maior e nem toca os incisivos, né? Nem tem toque dos incisivos. Então, lança a mão de levantes nos caninos é sempre uma ótima opção. Além disso, os caninos têm um grande volume radicular. Então, eles suportam muito mais carga. Então, sempre que possível, faça os levantes de canino, os levantes de mordida nos caninos, porque eles sim vão te dar um pouco mais de segurança, principalmente nesses pacientes braquifaciais. Uma opção em acrílico que a gente tem são os levantes de mordida em acrílico na região anterior, nos incisivos. Esses, eles são excelentes e muito utilizados no sistema de brackets convencional, né? E a gente utiliza eles nos pacientes também meso, mais difícil, né? Mas pode ser utilizados, mas na grande maioria nos pacientes braquifaciais, principalmente quando o overjet é tão acentuado que não dá para a gente fazer a instalação direta dos batentes de resina só nos incisivos ou caninos. Então, quando não toca nem canino superior com canino inferior, porque o jet é muito diferente, muito aumentado, então a gente lança a mão dos batentes em acrílico. Porque só nesses casos, e que são casos extremamente de exceções, porque no sistema autoligado a gente tem a bioadaptação transversal posterior. E essa bioadaptação transversal posterior, ela é travada quando a gente coloca um aparelho fixo, porque eles são ou bandados ou de encaixe nas bandas, né? Podem ser soldados ou encaixados na banda, mas eles são fixos. Então, esses levantes a gente só utiliza em casos extremos de overjet extremamente acentuado, porque senão o levante ele trava essa bioadaptação transversal posterior e todo aquele mecanismo, né, de ganho de espaço, de sorriso mais largo que a gente tem no sistema autoligado, ele é interrompido, pelo menos nessa fase, enquanto está sendo utilizado os levantes de mordida, ok? Sem contar das intercorrências que a gente pode ter com esses tipos de levantes, né? Então, acaba que o paciente muitas vezes não higieniza direito, então acaba acumulando muito alimento ali entre a mucosa e a região do acrílico. Tem pacientes que têm alergia a acrílico também, mas geralmente é a má higiene que traz algumas intercorrências, como hiperplasia gengival, não consegue higienizar direito e acaba machucando bastante o paciente. Então, atenção, não é normal ter dor devido ao levante de mordida. Se está tendo dor, é porque alguma coisa está acontecendo. Olha esse paciente, qual que é o problema dele? Poxa, ele tem dois tipos de levantes. O que que acontece muitas vezes? Até a gente moldar o paciente, bandar o paciente, mandar para o laboratório, ou se for feito escaneado, né, até vir esse paciente, colocar separador para daí fazer a instalação do batente em acrílico, muitas vezes a gente faz um levante de mordida em resina provisório. E
Quando vai se instalar o levante original em acrílico para a região anterior? Possivelmente porque esse paciente é braquifacial, tem um overjet extremamente acentuado, e aí sim vai ser utilizado esse levante de mordida. Então, tem que se remover o levante provisório. Não pode esquecer de deixar, né, esses levantes lá na região posterior, até porque se você bota o levante acrílico na região anterior, você vai usar os elásticos box para extrusão dos posteriores. Então, né, não pode deixar pegar caninos, perdão, não pode deixar de pegar molares e pré-molares. E aí são esses dentes que você vai colocar o elástico box desde o primeiro ar. A última opção é o batente levante, né, em acrílico em molares. Pouco utilizado, geralmente, em pacientes que têm a AFAI extremamente aumentada, né? A altura facial muito aumentada, mas na grande maioria das vezes, esses batentes são associados a aparelhos ortopédicos, então já vem com esse tratamento mais precoce. Mas nada impede de que a gente possa utilizar também. Hoje em dia, a gente substituiu muito esses batentes cimentados de acrílico na região posterior pela instalação dos mini implantes, onde a gente consegue fazer intrusão também, tanto da região superior, posterior, quanto da inferior. Beleza, turma? Esse é então o nosso bate-papo sobre levante de mordida. E se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Pense Orto para mais dicas e muitas novidades da ortodontia. Um beijo e até mais!